Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez de volta para mais um vídeo no canal História e Curiosidades, e dessa vez nós vamos tratar sobre um dos presidentes mais enigmáticos que o Brasil já teve, que é o gaúcho Getúlio Vargas. Mas nós vamos tratar do Getúlio Vargas de uma maneira diferente, lembrando que vão ser vários vídeos a partir deste sobre Getúlio Vargas, cada um tratando de um tema. E esse tema de hoje que nós vamos tratar nesse vídeo é Getúlio Vargas, o maior golpista que o Brasil já teve. Vocês vão acompanhar aqui que foram 3 golpes que Getúlio Vargas deu num período de 15 anos. Só lembrando que o início da trajetória de Getúlio Vargas se dá no ano de 1929, quando há a crise da política chamada política do café com leite, onde havia um revezamento político entre os presidentes de Minas Gerais e São Paulo, quando em 1929 o presidente paulista Washington Luiz apoia a candidatura de um outro paulista, no caso Júlio Prestes, rompendo nitidamente com a política do café com leite, né, e abrindo margem para que fosse criada a Aliança Liberal, que era a oposição a Júlio Prestes. Nessa Aliança Liberal uniu-se os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, né? Esses foram os estados que se uniram e formaram a Aliança Liberal, lançando a candidatura de Getúlio Vargas contra o candidato paulista Júlio Prestes. E nas eleições de 29, adivinha só o que deu? Deu Júlio Prestes. Júlio Prestes acabou ganhando as eleições, né, e Getúlio Vargas acabou sendo derrotado via urna. Mas como o vídeo aqui é sobre golpe, né, e golpe de Estado, e golpista não combina com urna, não combina com democracia, não combina com voto, né, em 1930 Getúlio Vargas se une com a classe militar e ocorre a chamada Revolução de 1930. Revolução de 1930 para aqueles que apoiam Getúlio Vargas, porque quem é contra, e da forma que eu estou fazendo o vídeo aqui, foi o golpe de 1930, onde, apoiado pelos militares, Getúlio Vargas acaba tirando do poder o Washington Luiz, que até então era o presidente, pois o vencedor das eleições, Júlio Prestes, ainda nem tinha tomado posse e nem viria a tomar por conta da Revolução de 1930. O primeiro golpe de Getúlio Vargas, dando início aí ao governo provisório. Aí você dá um golpe. Falamos do primeiro golpe, agora vamos ao segundo golpe aqui, nessa aula quase que de artes marciais, que tanto golpe que vai ter, né? A partir de 1930 até 1934 é o governo provisório, sem se esquecer, é claro, que em 1932 os paulistas ainda organizaram um movimento que foi conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Com essa revolução, eles queriam uma nova Constituição, queriam também maior autonomia para o Estado de São Paulo, uma vez que, após 1930, era o presidente, no caso Getúlio Vargas, quem nomeava os interventores para cada estado do Brasil, para cada província, né? Na época era chamada de província. E São Paulo se achava a locomotiva do Brasil e não ficava nem um pouco satisfeito com as nomeações de Getúlio Vargas para o Estado. Então, houve essa revolução liderada por grupos paulistas, né, na sua maioria grupos ligados à indústria, ao café, né, as fazendas, os grandes cafeicultores, e lideraram aí o que foi conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932, uma guerra civil no Brasil, vencida pelo grupo de Getúlio Vargas, né? Mas mesmo Getúlio Vargas vencendo, Getúlio Vargas em certos momentos tentava ser ali o presidente conciliador, e em 1934, mesmo com a vitória em cima dos paulistas, uma nova Constituição para o Brasil foi criada, e algumas medidas até importantes saíram, principalmente no que diz respeito à eleição, né? As mulheres passaram a ter o direito do voto, né? Isso foi um ponto positivo. O voto passou a ser secreto, o que não era até então, isso tudo com a Constituição de 34. Mas com a Constituição de 34 também ficou determinado que Getúlio Vargas seguiria como presidente. Aí você dá um golpe. E haveria eleições apenas em 1937, né? O próximo presidente seria por vias eleitorais, mas essa eleição ocorreria em 1937, né?
Então, perceba que aqui vai o segundo golpe, com a Constituição de 34. Getúlio Vargas acaba com o governo provisório, se consolida novamente no poder como o líder do poder executivo do país, indo até 1937. O ano agora é 1937 e adivinha, é ano de eleição, Getúlio Vargas é o presidente, é ano de eleição, e o que ocorre? Aí você dá um golpe. Mais um golpe, e esse dos grandes. Em 1937, Getúlio Vargas alega o Plano Cohen, que era um plano secreto comunista que havia no Brasil, com a intenção de lhe tomar o poder e fazer do país um país comunista. Esse Plano Cohen foi uma invenção de Getúlio Vargas e seu grupo. Esse Plano Cohen nunca existiu, né? Algumas questões curiosas desse plano, né? Esse plano dizia que os comunistas iam colocar fogo pelo menos uma casa em cada quarteirão, né? E é claro que as pessoas ficavam assustadas, as pessoas tinham medo na época do comunismo, né? Era uma coisa que assustava, e Getúlio Vargas usou muito bem isso aí para dar um novo golpe, agora em 1937, criando o Estado Novo, que foi a ditadura de Getúlio Vargas, né? E aí, com esse golpe, Getúlio Vargas anula as eleições de 37, se mantém novamente no poder até 1945, né? E vai até 1945 só por quê? Isso nós vamos falar no próximo vídeo, né? Ele chega só até 1945, né? Termina ali. E no próximo vídeo, vão ser vários, nós vamos estar falando quem conseguiu tirar o velhinho, o pai dos pobres, ou também mãe dos ricos, conseguiu tirar o velhinho do poder em 1945. Mas o camarada deu 3 golpes. Se não é o maior golpista do Brasil, apresente outro para mim.